Boa noite! Como é que tá essa luz aqui? Tá boa? Tudo bem com vocês? Que bom que a gente voltou aqui, né? Ficamos 2 segundas-feiras sem fazer nenhuma transmissão. Estávamos ocupados com outras demandas da empresa, mas eu tava super ansiosa para voltar. Vocês acreditam que eu fiquei meio mal acostumada com esse negócio? Oi, Dani! Ei, Júnia! Eu fiquei bem assim, dependente. Sabe por quê? Porque essa live, no início eu ficava super, ai meu Deus, meio que preguiça. Mas agora, pra mim, eu fico com muita, como é que fala assim? Eu fico sentindo falta de trocar ideia, sabe? E as pessoas que a gente tem chamado aqui têm acrescentado tanto. Eu tenho ficado pensando dias seguidos depois que as lives acontecem. Então tá sendo ótimo. Deixa eu ver a Roberta aqui. Vamos ver se ela vai aparecer. Boa noite. Podem ir chegando que eu vou dar um toque aqui na Roberta. Perguntar se tá tudo ok pra ela aparecer. Um prazer recebê-los aqui. E aí a gente já começa. Bom, enquanto a Roberta, tô esperando ela aparecer aqui, eu vou contar um pouquinho o que é o Waze para vocês. Nós somos uma solução para ajudar pais e mães a encontrarem a melhor atividade, o melhor curso extraescolar para crianças e para adolescentes. Esse é o nosso mote, né? Qual que é o nosso propósito por trás disso? É transformar a jornada de educação, de formação integral dessas crianças e desses adolescentes, porque a gente acredita que a formação vai muito além da escola e que algumas habilidades socioemocionais, não cognitivas, só são conquistadas realmente quando você tem acesso a essas atividades que são diferenciadas, vão além da escola. Não adianta só desenvolver as habilidades cognitivas que a escola oferece e faz muito bem e esquecer das não cognitivas, porque são elas que, juntamente com as cognitivas, conseguem alavancar o aprendizado, alavancar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Então, é isso que a Waze faz. Hoje, se você entrar no waze.vc, você vai encontrar um buscador que vai te oferecer mais de 250 atividades e cursos para crianças e para adolescentes. Então, se antes o seu repertório tinha inglês, natação, futebol e balé, na nossa plataforma você vai encontrar esgrima, programação, robótica, maker, você vai encontrar aula de xadrez, aula de pintura, aula de aquarela, você vai encontrar culinária. Então, assim, é um mundo de oportunidades para que o seu filho possa desenvolver outras habilidades e competências que vão além da escola. Então, esse é o nosso papel, a Waze está aqui para isso. Eu tenho um carinho enorme por essa startup que eu ajudei a fundar. E ela é novinha, ela tem 1 ano e pouquinho de idade. E a gente tem o prazer mesmo de trabalhar e encher vocês de boas oportunidades e ofertas para os filhos de vocês, no que diz respeito às atividades. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais ou menos 250, 300 atividades diferentes. Online, a gente tem em torno de 300. E mais ou menos uns 1.400 ofertantes, não sei se é assim que fala, de atividades de curso. Então vamos ver se... Ah, o Roberto falou 2 minutinhos, espera aí. Então eu vou dando aqui boa noite, boas-vindas e vou pedir uma coisa para vocês. Para quem tá passeando, procurando live aí, eu tô vendo que o número vai subindo, vai descendo, pode dar uma olhada, mas só essa live vai conseguir falar para vocês
coisas muito bacanas a respeito da educação na quarentena, família em casa, criança, desenvolvimento infantil. A Roberta é especialista em educação infantil, então assim, tudo de 0 a 6 a Roberta vai falar aqui. E isso é muito legal, porque eu complemento com o 7 a 12, que é a minha área, né? Que eu tenho uma experiência de em torno de 12 anos. Aí eu vou convidar para quem for entrando, tá vendo aí embaixo esse aviãozinho? Olá, tudo bem? Esse aviãozinho aí embaixo parece uma cartinha. Você pode clicar nela e mandar essa live para outras mães ou pais que vocês são amigos e estão online. Isso é possível. E aí a gente vai chamando mais pessoas para participar. Então, tô só esperando a Roberta entrar, ela vai pedir aqui para participar. E vou pedir, ó, para vocês me contarem de onde vocês... Ah, que legal, Djalma. Ótimo. Aí tá vendo, ó, ele é um parceiro, tá lá ofertando as suas aulas de jazz. Tem online, Djalma? Me conta aí. Vão me contando quanto tempo vocês estão de quarentena aí em casa já. Vou perguntar isso, eu vou querer saber se tem filho, se o ensino remoto tá fácil, tá difícil. Enquanto isso, a gente vai aguardando a nossa convidada chegar. Eu vou esperando. Boa noite para quem tá entrando. Aí chegou. Ei, Roberta. Boa noite. Tudo bem? Ei, Carol. Vou ver se eu consigo convidar a Roberta ou ela que vai pedir. Aí, tá vendo? Ó, as aulas de jazz do Djalma tem online. Ó. Convidando aí a Roberta para ela entrar. Ó, 4 meses em casa, meu Deus. 2 filhos, 6 anos e 1 mês. Ai, Lu, que saudade. Gente, vou contar, foi osso poder sentar aqui, porque o meu cabelo hoje estava assim, nossa senhora. Jesus, ele não queria ficar quieto de jeito nenhum. Eu não posso nem passar em detector de metal, tem uns 50 grampos aqui na minha cabeça. Eu vou ter que ficar meio assim, ó, meio dura, minha cabeça está até pesada. Ô Lu, quanto tempo vocês estão de quarentena? Ah, vou ver quem vai ganhar aqui, hein? Tem alguém com 4 meses? Que mais? Ó, Roberto, ué, te chamei, meu amor. O que aconteceu? Ah, tá aguardando. Ela deve estar com problema de conexão. Você também, Lu, 4 meses? Eu também estou completando mais ou menos isso. Eu acho que eu parei, foi antes? Olhar pedagógico, cadê ela? Peraí, vou tentar de novo. Eu parei antes das escolas pararem, porque na semana anterior meu filho estava gripado. Eu falei, não vou mandar ele para a escola, não. E tava com essa coisa do coronavírus lá na China ainda, não sei o que, aí eu não mandei. E aí nunca mais ele foi. Então eu tô um pouco mais que 4 meses. Foi. E você, Igor, quanto tempo tá de quarentena? Me conta aí. Os filhotes em casa. Ué, não consegui chamar ela, não? Vou ter que esperar ela me mandar aqui então. Ó, não consegui, Roberta, te chamar. Essa semana, gente, eu fiquei. Nem sei mais, também tava nessa. Essa semana foi uma semana difícil para mim, porque, querida, eu fiquei sabendo do falecimento de um aluno meu, da segunda turminha que eu assumi quando comecei a dar aula. E assim, nossa, meu coração ficou assim, dilacerado essa semana. Muito complicado, né? Nossa, fiquei bem abalada. Não é fácil, né? Criança jovem falecer, assim, nossa, a gente fica. Fiquei bem impressionada. Deixa eu ver. Vou tentar chamar ela de novo. Ô, Roberta, me chama você, pede para você participar. Igor, hoje em dia eu não dou aula mais em nenhuma escola, mas minhas últimas escolas foram Loyola e Santo Agostinho, Belo Horizonte. Eu não estou conseguindo te chamar, Beta. Peraí, não tá me dando essa opção. Será que eu tenho que entrar de novo? Sair, entrar nessa live? Vou entrar e sair de novo, então. Roberto, vê se você consegue me pedir. O meu não está me dando essa opção mais de te chamar. Tá travado.
Che facciamo? Entro e saio? Me orienta aí, porque você tem mais tempo de live que eu. Não tô conseguindo te chamar. Tá travado aqui. Ó, tá dando. O Roberto tá falando assim, aguardando o olhar pedagógico. Vou cancelar então e vou ver se chama de novo. Não chama. Você vai ter que me chamar. Ah, agora sim. Aí. Oba! Vê se vai dar certo. Ê! Tá bom, Ah, Roberta. finalmente conseguimos. Mas aqui, com filho é difícil mesmo, minha filha. É ou não é? Pedi uns minutinhos justamente por causa disso, né? Lógico. Mas isso aí, maternidade a gente entende, e aqui também, provavelmente um dia ainda isso vai acontecer. Hoje foi engraçado que meu filho entrou para ir dormir, tem uns, sei lá, umas meia hora, e falou assim: tchau, mamãe, boa live. Ele tem quase 4 aninhos. Falei, Tá gente, vendo? tempos modernos, hein? Tchau, mamãe, Esse boa dia, live. esse dia, esse dia chega, né? Chegou. Eu fiquei, meu Deus, que engraçado. Ai, Senhor. Ah, mas que bom, Roberta, te receber aqui. Eu sou uma fã que conheci você há pouco tempo, né? Eu comecei a ver umas postagens suas através do perfil da Laura, que eu já conheço há mais tempo, e fiquei bem encantada, porque eu acho que você faz uma ponte perfeita entre aquela mãe que interage com a criança, que se dedica, né, que tenta encontrar um tempo, ainda que nessa loucura toda, para dar atenção para a filha mesmo, que tem a formação pedagógica, que eu acho legal, mas que não fica pedagogizando demais, sabe? Que eu acho isso muito bom, porque tem perfil que às vezes a mãe não consegue nem ler, né, o que a pessoa está ali do outro lado falando, porque está muito técnico e tal. Sim, E eu sim. acho isso muito massa no seu perfil. Então, assim, eu já vou começar falando para quem aqui está entrando via perfil da Waze, conheça lá o @olhar pedagógico, que é muito legal. E vou pedir para você se apresentar. Antes de você entrar, eu já apresentei a Waze. Vou apresentar de novo para quem está entrando. A Waze é uma solução que ajuda mães e pais a encontrarem a melhor atividade extraescolar para a criança. Hoje temos várias opções lá dos formatos online, offline, para quando tudo acabar. Mas por trás disso, a gente tem um grande propósito, que é o seguinte: essas atividades elas permitem que as crianças alcancem e desenvolvam habilidades que vão para além da escola, né? As não cognitivas. Porque a Sim. escola faz o trabalho cognitivo muito bem, algumas. Mas o não cognitivo, ele às vezes fica para trás, porque a família fica colocando a criança um pouco naquela jornada da competição, né? De ser muito bom na escola, nas notas, e esquece, às vezes o menino tem um talento maravilhoso para pintura e o trem passa. E a família não dá essa atenção. Então, quando a Waze nasceu, ela nasceu para tentar ofertar um universo maior de possibilidades dessas atividades, né? Para não ficar só na dança, no balé, na línguas, no inglês ou no futebol. Assim, tem xadrez, tem esgrima, tem escalada, tem, sei lá, tem tanta coisa legal, robótica, tem mindfulness. Então, assim, aqui tem tudo para todo tipo de criança, porque o seu filho não é obrigado a gostar de futebol e não tem obrigação também nenhuma de dançar balé, mas ele pode fazer hip hop. Enfim, é isso. A Waze é Exatamente. um mundo de oportunidades. Se apresente, por gentileza, e quem é você na fila do pão, como dizem? É, boa noite, pessoal. Eu sou Roberta, meu nome é Roberta Amor, eu sou psicopedagoga e sou educadora parental. Né? Para quem não conhece a parentalidade, a gente trabalha com a disciplina positiva, que é uma educação mais respeitosa, é uma educação mais empática, que a gente tem um olhar, né, diferenciado para essa educação. Eu criei o perfil Olhar Pedagógico. Quando eu comecei com atividades com a minha filha. Eu tenho uma filha de 5 anos e
como pedagoga, né? Ser professora, eu estava em sala de aula quando eu estava grávida dela. E aí, quando ela nasceu, eu quis colocar aquilo tudo que eu trabalhei muito tempo em creche, fui diretora de creche. Então, quando o filho nasce, eu queria, né, aquela coisa. Mas eu sempre tive muito esse olhar de não fazer papel de professora, né? Eu não sou professora dela, eu não antecipo nada do que ela vai ver na escola. Então eu simplesmente brinco, mas como eu sou pedagoga, eu tenho um olhar pedagógico. E aí foi quando eu comecei a postar, colocava coisas dela pequenininha, fazendo atividades, brincando, coordenação motora, pulando bambolê, pulando almofada, um monte de coisa. Só que o perfil começou a crescer, né? Isso tem uns 3 anos, mais ou menos. Na verdade, eu tenho um perfil desde que ela nasceu, mas ele era com um olhar mais de mãe. E aí, depois, com as atividades, eu comecei a... Aí ele começou a crescer. E aí, a Elisa também começou a crescer. Começaram, né, assim, os desafios da maternidade, porque não existe um manual. Aí começou, né, aquele período de desafiador, criança não aceita isso, não aceita aquilo, e a gente acha que a gente está totalmente errado, o que que eu fiz, o que que eu estou fazendo de errado, a culpa é minha. E aí eu fui estudar e conheci a disciplina positiva. Quando eu conheci a disciplina positiva, eu fiz a certificação, falei, eu quero isso. E eu comecei a entender que o olhar do adulto que tem que mudar em relação à situação, entendeu? A gente não muda ninguém, né? A gente não muda ninguém. Então a gente muda o nosso olhar. Se aquele comportamento não tá bacana, a gente começa a mudar o nosso olhar, a gente começa a mudar a nossa forma, porque eu sempre lembrando, Marina, que eu trabalho com o público da educação infantil. E às vezes, né, quando eu falo assim, as pessoas, nossa, mas eu trabalho de 0 até 6 anos, que eu ainda pego um pouco da alfabetização. Então, a gente está falando de criança pequena, pequena mesmo, que eles estão naquele momento crucial de, né, de aprendizagem, de tudo. Então, é um momento que a gente tem que realmente mudar o nosso pensamento, mudar as nossas opiniões. E aí eu busquei a disciplina positiva, junto com a pedagogia, junto com a educação infantil, foi crescendo e começou a tomar uma proporção que eu não esperava. Para ser sincera, assim, começou meio que como um hobby de maternidade e aí cresceu. Hoje em dia eu trabalho, o Olhar Pedagógico já tem, né, para quem eu tenho mais de 200 mil seguidores, uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente não está falando só para a sua sala de aula, né, recebo críticas ou não, pessoas que concordam, mas eu tento sempre falar, igual você mesmo falou, eu tento falar uma linguagem que a mãe, né, que está em casa, que ela entenda aquilo ali também. Porque, igual outro dia, eu até recebi pedidos para falar assim sobre. Eu fiz um post e falava sobre BNCC. Na verdade, não, entrou com uma, tipo assim, com os eixos, com uma nomenclatura que ainda não era da BNCC. E aí uma professora fez uma crítica e tal, aí eu expliquei para ela, eu falei para ela que nesse momento a BNCC ela está sendo implantada agora, né? Era para ela estar sendo 2020, tipo, era o ano da BNCC, a hora que todo mundo ia colocar aquilo tudo em prática. Mas com a pandemia, como que eu vou ficar falando sobre BNCC agora para mãe? Porque meu público é muito mãe. Eu ia te perguntar, quem é seu público? Então, meu público é muito mãe. Claro que também tem muito professor, muito pedagogo. Tem psicólogo, tem pediatra. Tem hora que eu fico até assustada, porque tem todas as áreas, o pessoal está aqui, né, principalmente da área infantil. E eu falei, gente, eu tenho que falar uma linguagem que elas entendam. Eu não vou falar agora, quando eu for falar sobre BNCC, igual, né, eu já pensei, vou fazer curso, essas coisas, mas aí vai ser o público direcionado para aquele assunto. Então, eu tento falar de uma maneira ampla, pensando que a mãe também que a pedagoga, a professora também é mãe. E aí, o que aconteceu é que nessa pandemia agora, com a necessidade, né, que todo mundo teve, né,
o olhar pedagógico realmente ele cresceu mais ainda, porque as mães, todo mundo começou a pedir ajuda, pedir opinião, pedir o que que eu faço, o que que eu não faço, tiro da escola, não tiro da escola. E aí eu tô nesse processo. Tem dia que a gente fala, meu Deus, que loucura tudo isso, né? Mas estamos aí. Isso aí que você falou por último, a gente tem aqui algumas perguntas que a gente tinha pensado para você orientar, mas eu quero te perguntar assim, que tipo de ajuda essas mães têm pedido? Qual que é o ponto? Qual que é a dor que elas estão passando agora? A dor é em relação a tirar ou não da escola, né? E aí, tirei. Tirei da escola porque, né? Porque muita gente entende, porque, na verdade, vamos deixar claro assim, de zero, né? A educação infantil, ela é de 0 a 5 anos, né? 6 anos já é alfabetização e ensino fundamental. E Sim, dentro da educação infantil nós temos 2 segmentos, que é de 0 a 3, creche, não isso, que seja o estabelecimento creche, mas é a faixa etária que divide, né? Às vezes tem isso, aham. escola que tem maternalzinho, tem berçário, tem mini maternal, umas coisas assim. 0 a 3 é um segmento de creche e 4 e 5 Uhum, que é a pré-escola, né? E aí nós temos esses dois grupos dentro da educação infantil. Obrigatório hoje, né, pela legislação, é a partir dos 4 anos, isso. completos até 31 de março. Se a criança fez 4 anos em maio, junho, julho, não é obrigatório. Mas se ela fez 4 até 31 de março, o ensino é obrigatório sim. Mas, nesse momento de pandemia, né, o que você vai falar para uma mãe? Ah, vai chamar o conselho tutelar, vai. Eu sei, mas tá uma. Assim, eu não sei nem. Na verdade, eu não sei nem te responder como que seria isso, né? O que ela pode. é, Quais as consequências no caso dessa mãe? Porque eu não confesso que eu não sei, né? Hoje, né? No caso da pandemia, né? Num caso de normal, a escola comunica e a mãe todo mundo vai atrás, o conselho tutelar vai atrás, você faz uma notificação que aquela criança abandonou, então não está frequentando. Enfim, a mãe tirou a criança da escola, elas vão tirando, e aí quer ajuda. No caso aqui, me pediram ajuda do que elas vão fazer. Mas aí eu falo, gente, eu não tenho essa responsabilidade e eu não vou fazer isso com você. Você tem que buscar, até anotei isso aqui como um ponto. A gente, quem está em casa, a mãe, o pai, o avô, a avó, o responsável por aquela criança, ele não é professor e ele não é pedagogo, mesmo que às vezes seja da área, mas ele não é. A E aí relação é outra. é outra, né? A gente sabe até para relação, a gente vai fazer com o filho, você vê uma dificuldade que é ensinar dever de casa para o filho, né? Eu vi até outro dia duas famosas falando sobre isso, né? Acho que uma foi a Angélica e a outra Thaís Araújo. Falou que, tipo assim, elas Foi, estavam eu assisti. surtando em ter que ensinar dever de casa. E outra coisa, ai meu Deus, tem TDAH, porque não para quieto. Coisa que às vezes a gente, né, não via, porque tá na escola, tá aquele tempo lá na escola, e a gente não acompanhava muito isso, né, em casa. Enfim, o grande pedido de ajuda é isso, o que fazer? E o que me surpreende muito também, às vezes que eu fico meio assim, é muita mãe que pede ajuda para criança de 2 anos, 3 anos, ensinar que não sabe a letra, que não sabe o alfabeto, que o amiguinho já sabe o alfabeto todo e o dela não sabe. Aí eu pergunto para ela, mas seu filho sabe, ele sobe uma escada sozinho? Ele anda em cima da cadeira, ele pula, ele rola, ele fala, ele consegue falar, ele consegue dar um recadinho que você pede. Aí a mãe, opa, então, tipo assim, eu tento mostrar para essas mães que essa coisa que eles ficam muito preocupados com o cognitivo, né? Super, Tipo, tem que aprender a ler, tem que super. aprender o número, tem que aprender isso, tem que aprender a somar, tem que aprender a dividir. Blá, 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 blá. Ninguém pergunta como que eu faço para poder estimular a fala. Meu filho, ele A historinha, criatividade, a criatividade. autonomia. E aí, quando você faz, né?
que você dá uma dica. E eu percebi isso muito também pelas próprias atividades da minha filha, de pessoas que eu conheço, assim, quando a escola propõe uma atividade, confeccionar um fantoche, confeccionar um livro, fazer alguma atividade de artes, muita família, muita mãe não acha legal. Eu não vou fazer isso, não. Aí eu falei, caramba, essa família não conhece, não sabe o que é educação infantil. Né? Família não sabe o que é, porque a gente, quando está na sala de aula, a gente está lá com a criança pequena, a gente não larga ela sentada sozinha fazendo uma atividade e sai de perto. A gente está sempre perto. A gente senta no chão para brincar com o joguinho, a gente senta do lado para brincar de massinha, a gente senta no chão para poder fazer a rodinha, a gente senta no parquinho. Então, isso não quer dizer que você é babá e só cuidadora dele. Não é isso, mas a educação infantil... Mas é um olhar intencional, é isso mesmo. É um olhar intencional e cuidadoso de profissionais que foram habilitados para compreender essa faixa etária. É isso mesmo que você falou. Sim, e aí a família encontra muita dificuldade por isso, né? Então, esse assim, a grande dor, né? Igual você falou, é justamente essa. No momento, e a outra que é a questão que a criança não quer fazer. A criança não quer assistir os videozinhos da tia. Aí entra, de repente, um outro olhar da escola, né? Porque eu também fico assim, né? Eu venho aqui na família, venho aqui na escola. Eu vejo os dois lados, né? Claro que eu tenho críticas para algumas coisas, até mesmo na escola da minha filha. Mas eu tento ir lá, tentando dar uma equilibrada no que a gente pode melhorar, né? E assim, de modo geral, né? Eu sei que talvez seja difícil responder e fica à vontade. Se for realmente difícil, você achar que não vai ser possível. De modo geral, a criança de 0 a 6 anos, vamos pôr de 0 a 5, tá? Porque a gente não pega a alfabetização. De 0 a 5 anos, o que é importante, imprescindível que essa criança faça numa rotina, né? E aí você pode até incluir o assunto rotina rapidamente, que você fala brilhantemente, é só ir no perfil dela, ela tem uma live de rotina maravilhosa. Mas o que é importante de 0 a 5 que os pais tenham atenção? Lembrando aqui, da minha parte, que a minha especialidade é no Fundamental 1, então eu pego as crianças que saem da Roberta e eu venho para a Marina. E eu sinto realmente muita diferença naquele aluno que chegou estimulado de forma, vou chamar de adequada, e entendam adequada por variada, diversificada, com carinho, né? Que vivenciou um ambiente de disciplina positiva, de comunicação não violenta. Você percebe claramente esse aluno que chega. E percebe aquele aluno que vem cheio de desejo da mãe ou do pai. Sabe? Quando chega um aluno ali no 3º ano, você vê que não é ele. Ele está cheio da vontade do pai e da mãe. Ele faz as atividades extraescolares, às vezes, que o pai e a mãe escolheram. Ele gosta da matéria que o pai e a mãe gostavam. E ele já não se reconhece. Então, assim, esse período de 0 a 5, eu queria que você falasse de modo geral o que é importante para que eles cheguem ali no Fundamental 1, na alfabetização inicialmente, depois no Fundamental 1, que é segmento, que é importante, né? Porque os pais às vezes não entendem que essa base da educação infantil é ouro, é ouro. Fala um pouquinho para a gente, Roberto, por gentileza. Então, Marina, aí a gente faz um contraponto, né? A gente faz a questão da disciplina positiva, porque muitas pessoas, né, quem não conhece, pensa que a disciplina positiva ela é permissiva. Pode tudo, você vai fazer tudo, e não é isso. A ideia, né? A disciplina positiva é uma abordagem socioemocional. Ela não é um método, tá? Ela é um estudo e são ferramentas que a gente apresenta, que a gente vai tentando. São muitas. Então, tipo assim, eu não vou nem entrar em detalhes agora, porque a live não é desse assunto. Mas isso, se a gente fizer esse trabalho na primeira infância, né? Isso que eu penso muito pra mim. A minha filha daqui a pouco tá saindo da primeira infância. Eu já tô ficando meio... Ai, meu Deus, ela vai sair da primeira infância, né? E aí,
a ideia é justamente essa, você fazer um trabalho nessa primeira infância para que quando a criança for, né, igual você falou, criança do terceiro ano, ou até mesmo um adolescente, isso a gente tentar evitar. Claro que não tem como te dar 100% que vai ser assim, claro que não. Mas a gente tem que fazer, tentar. Então, o que eu penso, né? A gente tem que trabalhar nessa faixa etária, igual você mesmo falou. A criança você tem que trabalhar com ela. Autonomia, independência. Você tem que deixar a sua criança experimentar, a criança explorar. É claro que as crianças são pequenas, a gente tem que estar sempre de olho, né? Você não vai largar uma criança 5 horas ali e você vai deitar e dormir e largar a criança sozinha dentro de casa. Não, não é isso. Mas você tem que deixar ela, você tem que deixar ela pegar o copo de água dela sim, você tem que deixar ela tentar comer sozinha sim. Eu conheço crianças com 8 anos que a mãe tinha que dar comida na boca. Que a mãe tem que cortar o bifinho até hoje, porque ele não come. Vai no restaurante, pede pro cara do restaurante, deixa o bifinho dele cortadinho. Então, assim, e não é mais a criança que não consegue. Eu sei que o mundo hoje mudou, né? Tem os perigos. Não é igual era na nossa fase, na nossa época, né? A gente fazia muito mais coisas, brincava muito mais solto, brincava na rua. E hoje em dia não tem isso. Mas eu acho que dentro disso que você colocou, né? Até anotei aqui, prioridade da criança nessa fase, né? É justamente Ótimo, isso. ótimo. Você trabalhar. Anota aí, gente. Gente, eu tô na fase de live que eu anoto tudo. Eu tô com o meu caderninho, eu assisto uma live, eu tenho um caderninho. Eu vejo um vídeo, tenho um caderninho. Eu falei que eu vou montar um e-book só da quarentena. Eu tenho também. E aí eu anotei. Primeiro, sim. Deixa eu só me perdi aqui. Então, assim, autonomia. A criança precisa desenvolver essa autonomia. A gente precisa perder essa coisa de super proteger o filho. Isso é muito importante. Porque chega até mesmo, daqui a pouco ele né, vira chacota no meio dos amigos, porque ele é assim, porque a mãe tem que levar ele ali, que a mãe tem que pegar ali. Não tô falando que você tem que largar o filho, não, tá, gente? Só que você tem que deixar ele crescer. Você tem que deixar ele vivenciar, você tem que deixar ele explorar. E outro dia eu faço muita receita, né? Quem acompanha o Olhar Pedagógico sabe. Eu faço muita receita com a Elisa. Ela tem 5 aninhos. E ela já, às vezes assim, né? Ela vai pegar alguma coisa que tem que fazer transferência de líquido, alguma coisa, aí meu marido, vai tornar. Aí eu falei assim, ela sabe, eu falo com ele, ela sabe. Aí ela vai e faz direitinho, coloca o leite dela, coloca o chocolate e tal. Aí eu falei com ele, você tá vendo quantas habilidades a criança desenvolve numa simples receita? Ela aprende a esperar, porque tem que esperar, porque não fica pronto na hora, né? Ela faz todo esse movimento de matemática, né? De noção de quantidade. Tudo. Classificação, enfim, uma sequência, né? Porque ela tem todo um processo, né? Enfim. Então, coordenação motora, gente, é essencial. Quem trabalha com alfabetização, tem alguém com alfabetização aí? Manda ok pra gente. Quem trabalha com alfabetização, gente, sabe como é importante. E a gente está preocupado que a criança tem que fazer letra cursiva com 3 aninhos. As escolas estão assim, né? Professor preocupado que a criança não copia do quadro. Tem 5 anos, tem que dar o caderno na mão para ela poder copiar do quadro. Porque ela tem que aprender a copiar do quadro. Só que se ela não tem noção de espaço, né? Porque o caderno ela tem um espaço, ela tem um limite. Se ela não tem noção de espaço, ela vai olhar lá para o quadro, ela vai voltar aqui, ela já se perdeu. Então a gente tem que trabalhar coordenação motora, você tem que trabalhar esquema corporal, lateralidade. É bobeira isso. Gente, não é bobeira. Não é bobeira. Eu já cheguei até a me questionar, sabe? Às vezes assim, antes até mesmo de ter filho. Porque eu acho que a Elisa juntou, né? Que é o que eu estudo. E até então, você não tem filho, você fica só com aquela coisa da teoria, né?
Mas quando você tem uma criança, um bebê, você acompanha passo a passo do bebê dentro de casa, você realmente tem aquilo ali real. E eu Você vê percebi sentido. que, exatamente, então aí eu comecei a perceber que isso é verdade. É essencial uma criança que consegue desenvolver noção dela. Isso também é muito importante, tá, pessoal? Ela conseguindo ter noção, né, da sequência, dos fatos, tipo assim, ela conseguir ter noção do que acontece no dia dela. Olha, de manhã eu tomo café, de manhã eu vou ali, eu ando de bicicleta, depois tem a hora do almoço, depois do almoço eu vejo uma TV, eu faço isso. Ela tem uma noção de sequência, do que é, onde começa, onde termina, uma história, porque aí você vai isso para uma produção, né, para uma história. A criança consegue entender o que é começo, meio, fim. Porque quando ela vai para a alfabetização, isso daí na hora que ela começar, pronto, aprendeu a ler. Quando ela estiver lá desenvolvendo, tem que produzir um texto, tem que fazer uma redação. Você trabalhou tudo isso com ela no lúdico, na brincadeira lá atrás. E as É pessoas isso ficam mesmo. querendo umas coisas que às vezes isso não é a questão até da letra cursiva, Marina, eu vou te falar porque eu também já já trabalhei com alfabetização. E eu, né, igual eu falei que eu ficava me perguntando, gente, será que isso é só coisa de teóricos, né, blá, blá, blá? Mas, cara, é verdade. A criança, quando ela está lá, ela entende um mecanismo, porque você vai para a alfabetização, você começa a explicar aquela sistematização, aquela questão da letra, do som. Beleza, ela aprendeu. Tá lá, boneca, ela já consegue boneca. Agora vamos fazer a grafia, no caso da letra cursiva. Só que se a criança não desenvolveu coordenação motora, se ela não tem um movimento de corpo, uma vez até uma amiga que é neuropsicopedagoga, ela falou, gente, essas brincadeirinhas que a gente faz, vamos imitar um avião, vamos rodar o braço. As pessoas pensam que é bobeira, mas uma criança que não consegue, ela tem isso aqui preso, ela senta na cadeirinha e isso aqui dela é preso, ela é aquela criança que é dura. Como que ela vai fazer todo esse movimento da escrita? Mas a letra cursiva vai cair por terra, mas no momento ela não caiu. Né? E Então, mesmo que caísse, não importa, a criança precisa ter desenvolvido esse movimento. né? Isso não Enfim, é só para a letra cursiva, é também. também, mas é porque as professoras ficam nessa preocupação, porque as Sim, professoras e que os eu pais digo assim, também. a mãe, às vezes também, né? Porque entra igual eu li alguém falando questão de comparação, porque comparação, nossa, é uma coisa que. E aí eu acho que entra o papel essencial da escola, da creche, ela informar, sabe? O que precisa, acho que falta um pouco isso, a escola informar mesmo o real objetivo dessa etapa, sabe? O que a criança de 0 a 3 anos precisa desenvolver, o que a criança de 4 e 5 anos precisa desenvolver, como que ela tem que estar mais ou menos preparada para chegar, porque tudo é um processo, você não vai pegar uma criança pronta, moldada assim, ó, tá pronto, acorda. Não, você vai ter criança, tanto que a gente às vezes fala que é o ciclo, né? É um ciclo mesmo, vai dar sempre. E a alfabetização é para a vida inteira, né? Então, o que eu falo também é que as pessoas precisam parar de pensar assim, estou preparando só para a alfabetização. Não, a educação infantil é aqui e agora. É aquilo ali que eu tenho que fazer com eles. Não, e a educação infantil, ela é uma preparação para a vida. Então, se você lê em qualquer teórico, em qualquer, hoje, pesquisa de neuro, essas áreas que estão entrando muito na educação e que é muito bom que elas entrem, elas mostram da riqueza e da importância de se desenvolver a criança e cuidar da primeira infância, porque é lá que está a base de um adulto saudável, por exemplo. Tá? E tem coisa que, assim, outro dia eu tenho sigo uma página do pessoal de Harvard, eles têm um estudo de desenvolvimento infantil, e eles falando assim, qualquer hora é hora de você intervir, mas quanto mais cedo, os seus problemas serão Exatamente. menores. E assim, eu gostei, isso tudo que você falou foi muito legal, e aí eu vou trazer um ponto que é o seguinte, eu vejo as mães até percebendo essa necessidade de desenvolvimento dessas habilidades de autonomia, de criatividade, de movimento, né, motor. Eu vejo as mães percebendo, mas elas muitas vezes ficam perdidas o que fazer. E às vezes elas caem muito na
eu não sei a melhor palavra para falar, mas elas caem muito na história de que precisa ser uma atividade pedagógica. Então, assim, eu vou trazer a minha realidade aqui, que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Roberta comigo. Anos de escola, de experiência com todas as idades, apesar do meu foco ser Fundamental 1. Quando meu filho nasceu, você começa a perceber todas aquelas fases do Piaget. É bonitinho demais, é super legal, faz todo sentido. Foi a melhor graduação em pedagogia. E aí, o que eu comecei a perceber como mãe? Que eu não precisava fazer muita intervenção. Eu não sei se com você também, mas assim, as brincadeiras. Eu tenho uma criança que vai fazer. Eu tenho uma criança que fez 2, uma menina, e um menino que está fazendo 4 esse domingo. E eu vejo assim, principalmente com ele que está fazendo 4, quanto menos eu intervenho na brincadeira, que é a linguagem que ele consegue se comunicar com o mundo, mais ele produz. Mas ele Tá? cria, né? Então, assim, mais ele cria. Então, assim, quando começou a quarentena, eu tirei um sofá que eu tinha num lugar aqui, arredei ele. Falei assim, vou mudar o ambiente, porque a casa agora vai ser o lugar. Então, tem que ser diferente. Mudei e tirei o sofá. Eles já acharam incrível. Dali um pouco, eu enchi de brinquedo. E eu via que o brinquedo ficava ali, ou então ele só espalhava. Cara, sabe o que eu fiz? Eu fui tirando. Hoje eu tenho poucos brinquedos, eu faço o revezamento, e aí é uma dica boa. Pegue caixas rodízio, transparentes. Né? Rodízio de brinquedos. Rodízio de brinquedos. Coloco em várias caixas, deixo lá no outro quarto do escritório e deixo uma caixa. Olha, o dia que tem menos brinquedo direcionado, aqueles de plástico e tudo, é o dia que eles mais brincam. Por quê? Porque é natural da criança explorar e brincar. E elas vão fazer isso, seja com a almofada ou com um pedaço de barbante que está caído aqui no chão. Roberta, eu estou registrando, inclusive, essas brincadeiras que o Luiz, meu filho, está fazendo. Ele, outro dia, pegou a bacia que eles tomam banho, trouxe para cá, para a sala, eu fiquei só olhando. Aí ele entrou e começou a balançar. Falei, filho, o que é isso? Ele falou, é uma brincadeira, chama joelho e joelho. E ele fica... Então, é isso. Não precisa, assim, o que eu posso falar da minha parte aqui, como mãe e como pedagoga, não se preocupem tanto com a elaboração das atividades. É claro que na rotina você pode pôr meia horinha por dia de uma atividade que você conduz. Mas se você não tem que passar o dia fazendo aquele tanto de atividade, é loucura. Você faz, Roberta? Eu não faço. Não, então, isso que eu até anotei aqui. Eu anotei né, essa questão do brincar, né? Porque todo mundo pergunta assim, mas esse brincar tem que ser sempre pedagógico? Mas, gente, a gente tem que entender o que é esse brincar, né? O brincar, ele é brincar, né? E aí ele pode ter o olhar pedagógico do adulto, né? A intenção do adulto, porque a criança está brincando. Por isso que eu falo, às vezes alguma mãe manda mensagem falando, como que eu vou ensinar letra para ele? A criança está com 5 anos, ele não sabe nenhuma. Eu falei, gente, brinca com ele. Brinca com letra assim, manda ele... ele tem que pegar só... Aí você pode falar para ele. Pega só as letrinhas vermelhas. Você não tá falando. Pega só as azuis. Você tá brincando. Isso desde pequenininho, sem você ficar naquela coisa de cobrar nome de letra, sequência de alfabeto. Isso. Você tá brincando. Aquilo se tornou um brinquedo para ele. Por exemplo, você pegar uma bacia com água e colocar essas letras lá, que dando exemplo. Vamos pescar? Você vai pescar. Ele tá pegando um peixinho, é a letrinha, é não sei o quê. Quando ele começar a entender que aquilo dali, são as letras, que aquilo ali tá escrito ali. Nossa, é igual aqui, mamãe. É igual ali. Você brincou com seu filho sem você cobrar. E aí ele vai desenvolver. Quando ele estiver lá com os 5 aninhos dele, né? Que você começar a falar mais sobre isso, que você começar a fazer o registro, que ele começar a fazer o nomezinho dele, aquilo ali já não é um bicho de 7 cabeças para ele. Do que você simplesmente, com 5 anos, que muitas mães falam isso, que quer alfabetizar, como que eu faço alfabetizo meu filho agora? Não sei o que, ele não está na escola, como que eu ensino a letra? Do que você simplesmente botar a criança de 4, 5 anos sentada aqui e falar, olha, isso aqui é a letra A, tá? A, essa é a B. Não, gente, não é assim. Não faz sentido nenhum. É brincar, é explorar, é brincar com a massinha, é brincar de tudo. E esse brincar, né, que eu falo que é a questão do pedagógico. Por que pedagógico? Porque
tudo que você ensina e que você aprende, ele é pedagógico. E numa brincadeira, a criança ela está brincando e ela está aprendendo. Não é uma sala de aula que você está inserindo conteúdo, mas ela está aprendendo habilidades de vida. A criança está aprendendo regras, porque às vezes uma brincadeira tem que ter regras. Primeiro sou eu, depois é você. Não é a sua vez, é a vez do seu irmão. Agora sou eu. Espera. Isso. Quantas coisas, como que ele vai... Aí outro dia alguém me falou assim, como que resolver conflitos? Gente, se ele não brinca, se o conflito não aparece para ele numa brincadeira, como que você vai ensinar? Você vai falar para ele, olha só, você tá com seus dois aí em casa. Como que é o nome deles? Luiz e Tereza. Aí você vai pegar a Luiz e Tereza e vai falar assim, olha, Luiz, conflito é quando você briga com a sua irmãzinha e vocês vão fazer assim, assim. Não, o conflito vai aparecer ali na hora, porque um pegou o brinquedo, o outro pegou o brinquedo, o outro quer aquele brinquedo, e aí, aí a gente pode fazer a intervenção sim, tipo, olha, agora tá na hora da Tereza, você espera um pouquinho, daqui a pouco tá na sua vez. E aí, se não resolveu entre eles, mas quando os maiorzinhos, então a gente tem que deixar eles tentarem resolver. Claro, não começar a brigar, chegar no ponto, a gente tem que chegar ali junto. Mas é isso que o brincar é importante. O brincar é importante na construção de vínculos, né? Naquela vínculo afetivo com a criança, de memória, você criar memórias afetivas com essa criança, você contar uma história. Ai, precisa ser sempre brincar. Gente, pode ser ter, né, esse momento de contar história, fazer receita. Aí alguém me perguntou, mas que idade que eu posso fazer receita? Gente, você pode levar a criança para a cozinha com você e ele não vai mexer na faca, ele não vai, né, os pequenininhos. Mas você pode colocar uma cenoura na mão dele, deixar ele lá mexendo naquela cenoura enquanto você vai fazer um negócio. Você pode colocar ali um macarrãozinho para a criança ir explorando e manipulando e você ir fazer o seu almoço. Então, esse brincar, tem a parte que é totalmente livre, que eles estão... Só que eles estão aprendendo. Mesmo E é que seja livre. importantíssimo. É livre, porque eu escuto muito pessoas assim, mas aí a gente vai se brincar, solta a criança no parquinho. Mas, gente, se ela não soltar essa criança no parquinho, como que ela vai desenvolver, gente? Como que ela vai correr? Porque uma criança que não corre, ela não consegue subir uma escada. Eu conheço criança de 4, 5 anos que ela não consegue fazer a passada para subir escada sem ter um apoio. Isso tudo envolve, isso tudo depois na frente aparece. Aparece a criança insegura, uma criança que na hora que aparece, vamos pensar nos maiores, né? Uma criança que na hora de fazer uma prova a criança trava, a criança fica com medo. Então a criança precisa brincar, a criança precisa movimentar o corpo, a criança precisa explorar, conhecer. No momento, igual eu falo, a educação infantil, Maria, ela tem os dois eixos, né? Que é a brincadeira e a interação. Nesse momento, a interação com os pares, né? No caso de quem tem irmãos, ainda acaba regulando muito a idade. Mas igual a minha filha, que é filha única, ela tá sozinha. Ela tá sozinha desde março. E aí, eu vou brincar com ela? Vou, mas eu não sou criança igual a ela. Entendeu? E eu não vou ficar o tempo todo criando dificuldade com ela. Me dá o brinquedo. Disputando. Entendeu? É Então, outra é relação. muito difícil isso. Então, essa interação não está acontecendo. Quem tem irmão, quem tem primo, porque às vezes está fazendo quarentena junto, né? Mora perto, então todo mundo acaba mesmo naquele ambiente. Ok, a criança continua tendo. Mas quem não tem, às vezes se torna mais difícil. Então, a família tem que tentar, sabe? Quem olha lá eu dou muitas dicas disso, sabe? E agora, então, que a gente está chegando nesse momento, porque já está quase 4 meses, 5 meses, tá todo mundo já, tipo, cansado. E a perspectiva de retorno tá difícil, pelo menos por aqui, né? Eu sou do interior do Rio, né? Aqui tá meio difícil de voltar, sabe? Os pais, teve pesquisa na escola, a escola pública não tá preparada, então tá, tipo assim, tá naquela planejando, mas
não está definido que vai ter o retorno. E mesmo tem mãe que falou, não vai voltar. Então a gente tem que entrar com o plano B. Eu já botei na cabeça, tipo assim, não vai voltar. Para poder, tipo assim, se voltar alguma coisa, Melhor. eu já botei assim, pensa que não vai voltar e vamos trabalhar, pensar em estratégias, pensar em outras alternativas, coisas simples. O que eu posso dar de dica às vezes também, assim, por exemplo, um dia diferente. Hoje nós vamos fazer acampamento na sala, põe coberta, põe pano, põe tudo pela... Ah, beleza, hoje é um acampamento. Tem que criar, tem que ter criatividade, porque E tá isso aí um pouco difícil. eu sinto que os pais ficam cansados, sabe? Porque a gente que está na sala de aula e já tem um repertório do que fazer, é um pouco mais fácil. Eu entendo. Exatamente. E aí, talvez a sua página e de outras pessoas que são ótimas também podem ser esse repertório, né, que o pai não tem. Sabe o que eu tava, às vezes eu fazia no começo da quarentena? Eu ficava assim, porque meus filhos estão tipo na educação infantil e não é tanto a minha praia. Eu ficava assim, gente, o que eu vou fazer hoje? Aí eu entrava em umas páginas, rodava o feed e punha o dedo e falava assim, é isso. Porque assim, eu sabia que eu queria que isso fizesse parte da minha rotina, mas vou contar para vocês, é tipo uma vez por semana que eu faço alguma atividade intencional, que eu proponho atividade. Todo o resto do que acontece aqui na minha casa é eles explorando. E aí, o que que eu fiz? Eu desliguei aquele botãozinho que a gente tem da bagunça, eu desliguei aquele botãozinho do isso não pode. Claro, nunca colocando meus filhos em risco, tá? Isso é óbvio, evidente, eles estão sempre em segurança. Mas almofada, deixa a almofada no chão, vira barco, vira diabo a quatro. Pega. Brinquedo esparramado pela casa. Gente, é tipo assim, eu já cansei de pisar em Lego, eu xingo todos os palavrões, mas então, eu tô no modo sobrevivência. Eu não tô no modo filho perfeito, porque esse modo também não existe, né? Nunca tive no modo mãe perfeita, porque a gente entra no Instagram e todas as mães são perfeitas, Não. né? E aí a gente fica arrasada. Fala, nossa, eu sou a Eu, pior assim, mãe do mundo. eu tento, né? Eu não tento, assim, eu tento não mostrar muita. Como é uma área mais pedagógica e profissional, eu não fico ali o dia a dia, tipo, da minha casa assim, da igreja. Então, eu tento colocar as atividades porque as pessoas pedem, mas eu entendo que Claro. nem sempre, às vezes nem eu quero. Eu falei, gente, chega! Eu penso, sabe, eu não vou falar disso hoje não, porque as mães estão cansadas, a mãe não aguenta mais isso, ela quer deitar às vezes na cama dela e descansar, ela não quer fazer atividade não. Mas aí vem gente e pede, aí vem um outro e Sim. pede. Mas Enfim, é claro, elas vão buscar aí aquele momento que elas querem fazer essa intenção. O que eu estou dizendo é, mães, não precisa fazer isso toda hora. não Criança cansa precisa, disso também. você não vai deixar de ser mais mãe, menos mãe, a melhor mãe, pior mãe, porque você fez isso. A gente tem que ter o nosso tempo também. A gente tem que ter o nosso Lógico. limite também. Entendeu? E aí, principalmente agora, né? A gente até, você até comentou que eu falei do post que eu fiz. Foi E ótimo. aí, porque assim, rola, né? Quem ainda não tá, a criança que tá com menos de 3 anos, a mãe tirou da escola e tirou, acabou e tal, não sei o que. A escola pública, pelo menos na minha cidade, aqui no... Congelou. Travou? Voltou? Voltou. Voltou. Aqui na minha Bateria. cidade, pelo menos, a escola pública, eles estão oferecendo material para as crianças, sabe? Estão oferecendo. Só que essa não é a realidade do Brasil, não. Entendeu? Não é todo mundo. Eu tenho uma sobrinha que mora em Juiz de Fora e que não teve nada. Nada, nada. Eu que às vezes assim dou uma ajuda, mando alguma coisa pro meu irmão, enfim. Então, você tem que parar e pensar, caramba, não tá legal. Então não adianta a gente querer ficar criando muita expectativa disso. Mas para quem tá, né, na escola, que quer às vezes uma coisa que eu acho que é hora da própria escola fazer uma avaliação, né, do Perfeito. o que funcionou, como pode melhorar, deu certo, que legal, vamos continuar. E tem que ter esse feedback.
né? Eu até fiz um post que eu falei sobre a matéria da revista Nova Escola, que eu achei assim, muito bacana. E ela falou sobre isso, sabe? É, esse olhar, esse olhar da escola com a família também. Ter esse feedback, ter esse momento de saber para acompanhar como que está sendo, o que a gente pode melhorar. Inclusive crianças, que a gente sabe que tem crianças portadoras de necessidades, né? Crianças autistas. Entender como que está sendo isso? Então, assim, tá tendo algum contato? Como que a criança participa, a criança que é da inclusão, né? Tá participando, então tem que ter esse olhar. Então, acho que é o momento de parar agora, avaliar como que vai ser para frente. Porque, claro que tem muita gente já trabalhando com a ideia do retorno, né? Da escola retornar, né? Mas você tem que ter uma carta na manga se não for voltar, porque a gente não sabe. Eu Eu já acho fui que em assim, Paris, acho que em Paris, não sei mais onde que voltou. A escola voltou, começou, aumentou o caso. Aí teve que parar de novo. Então essa possibilidade existe também. não, é essa a realidade. Eu até anotei aqui, assim, do ponto de vista de Brasil, o que a gente tem é o seguinte. Ixi, onde que eu tinha colocado isso, hein? Eu tinha anotado aqui, assim, quais estados que estavam já com previsão de retorno. Ah, aqui, ó, Maranhão, volta 3 de... Isso aqui, estadual, tá? Maranhão, previsão 3 de agosto, Distrito Federal 3 de agosto, Rio Grande do Norte 14 de agosto, São Paulo 8 de setembro, Acre 8 de setembro, Piauí 22 de setembro e Tocantins em setembro. Então, assim, foi bom você tocar nesse assunto, que muita gente fica me perguntando, porque eu estou super estudando esses retornos, estudei todo o material de protocolo de retorno do Canadá, que eu tenho um interesse muito grande para a educação ali de uma região, gosto muito do secretário municipal de educação, vamos dizer assim. E eles, por exemplo, o que eles fizeram lá no Canadá? Eles têm 3 planos. Eles têm o plano escola totalmente presencial, voltando em setembro, escola totalmente online, voltando em setembro, e o plano híbrido. Os 3 estão desenhados. Então, assim, eles estão preparados para voltar e dar certo, voltar e não dar certo, ficar indo e voltando. O que a gente tem aqui no Brasil é uma desorganização tão grande que a gente não sabe nem o que vai ser. Mas, assim, do ponto de vista do que eu tenho lido, a minha crença ainda é que as escolas vão voltar no segundo semestre. Por tudo que eu tenho visto, os movimentos em todos os estados, porque, infelizmente, a pressão para a economia voltar foi tão grande que ela começou a voltar. Voltou jogo de futebol, né? Voltou tipo shopping popular aqui em Belo Horizonte e a escola, que é um serviço essencial, está fechada. Assim, o pai e a mãe não têm a opção de levar o seu filho. E aí me preocupam aquelas famílias que são linha de frente, né? Como é que faz aquela mãe solo que é linha de frente, uma enfermeira? Ela coloca a criança onde? No bolso? A criança desaparece? Então, assim, nossa live está acabando, meu pai amado. Sem falar na realidade, né, da grande, né, dos brasileiros, né, que muitas crianças, né, estão indo na questão de alimentação. Claro! E aí, assim, realmente, é muito, muito, muito difícil, né? A gente fica... Eu já conversei com pediatras, aí tem pediatra que é a favor do retorno, tem pediatra que acha que não, que às vezes tem que são mais, né, mais conservador, então mais calmo e tal. E assim, o meu marido é médico. E aí eu tô indo muito no que ele no que ele fala, entendeu? Então, tipo, eu fico preocupada, mas eu vou deixar que ele vai chegar, a conclusão que ele chegar, eu vou acatar, entendeu? Então, assim, eu tô aguardando também, mas trabalhando com a possibilidade do não retorno, entendeu? É isso que eu tô falando para as mães. E aí a gente definiu o que é prioridade, entendeu? Eu sempre falei isso, até isso falo às vezes na escola da minha filha. A gente tem que definir o que é prioridade. Não adianta a gente ficar preso à apostila que tem que dar, a gente ficar preso naquele conteúdo que não tem sentido nenhum para a criança no momento. Então vamos definir prioridades. Qual é a prioridade do momento? O que precisa? E aí a gente está falando da educação infantil, a gente pode fazer isso.
né? Porque a gente não tem que dar conta de prova, a gente não tem que dar conta de teste. Então a gente tem que definir. A gente pode mexer nesse momento no currículo da educação infantil e definir o que é prioridade dentro do que já tem, é claro, né? Porque a gente tem a nossa base, a gente tem o nosso conteúdo ali para trabalhar. 10 segundos. E aí a gente vai, entendeu? Então, assim, a minha geralmente